Como regularizar sua propriedade rural? É esse o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, quer te convidar, seja bem-vindo aqui na nossa TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, com Naldo de Paulo, repórter sertanejo, trazendo mais um vídeo para você, hoje falando sobre como regularizar sua propriedade rural. Só para te avisar também, como eu havia feito a enquete aqui no nosso canal, para saber se você concordava aí de eu trazer todos os domingos aqui um programa tipo Globo Rural aqui no nosso programa. E em breve chegando aqui um programa aos domingos aqui na nossa TV Brasil Sertão, como o Agro News Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. Então, em breve para você aqui. Vamos para a nossa dica de hoje. Como regularizar sua propriedade rural? Então, meus amigos, o que obriga o proprietário rural a fazer a sua regularização da propriedade rural é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado junto com o Código Florestal como uma base de dados para ser usado para controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e vegetações nativas do Brasil. Ele também serve como planejamento ambiental e econômico e para essas propriedades cadastradas. Conhecido pela sigla CAR, esse cadastro é uma ferramenta fundamental para compreender e gerir de forma mais apropriada tudo o que envolve as propriedades rurais do país, inclusive oferecendo benefícios previstos pelo Código Florestal. Então, a importância da regularização da propriedade rural. Então, meus amigos, antes de mais nada é preciso saber se sua propriedade rural ou urbana, tá ok? Os imóveis rurais são definidos como uma área formada por uma ou mais matrículas de terras contínuas do mesmo proprietário, com destinação agrícola, pecuária, florestal, agroindustrial e extrativista. O proprietário de um imóvel rural tem registro em cartório de sua propriedade. Do contrário, pode ser caracterizado como posse a título justo ou simples ocupação. A posse a justo título é quando a pessoa tem um documento que pode ser registrado. Já a posse por ocupação é quando não há documentação válida. Para realizar um cadastramento e realizar a regularização da propriedade rural, é preciso uma certidão expedida pelo cartório de registro de imóvel, contendo o seu registro em nome do declarante. Pode ser também usado um documento comprobatório de posse do imóvel, caso esteja dentro das condições impostas pela Lei 10.02. Dicas para fazer a regulamentação correta. Então a dica: não é difícil regularizar sua propriedade rural e nem há obrigatoriedade de contratar um profissional. Mas para não errar ou evitar entrar na burocracia, é preciso seguir atentamente as informações sobre documentação e o ritual para os trâmites, com atenção para cada detalhe do processo. O proprietário rural tem 1 ano para realizar seu cadastramento, prorrogável por mais 1 ano. O CAR foi criado como um braço do Código Florestal para uma real transparência sobre as áreas brasileiras e suas propriedades. A ideia é garantir a manutenção das áreas verdes com segurança jurídica para as propriedades. Essa inscrição agora é necessária para a compra e venda de novas terras, para aquisição de empréstimos bancários rurais, processos ambientais e licenciamento e tudo que tenha ligação burocrática com as terras. A primeira proposta foi para que esse cadastro fosse feito pelo próprio proprietário, exclusivamente pelos meios digitais, mas foram detectados despreparos técnicos em utilizar os meios eletrônicos e dificuldade de acesso à web em determinadas regiões, que agora tem à disposição o cadastramento pessoal através de um local de atendimento da rede do INCRA. Então, siga as dicas para regularizar sua propriedade rural sem errar e ficar preso em burocracia. Primeiro, verificar as informações. Então é preciso saber se a região onde está localizado o seu imóvel a ser cadastrado está numa região, numa área urbana ou uma área rural, já que há casos onde, mesmo que haja um ambiente rural propício, tecnicamente a localização é identificada como rural.
Caso seja identificado como rural, há a divisão entre a região da Amazônia Legal e demais regiões do país. Os locais que compreendem a Amazônia Legal estão nos estados do Acre, do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além de parte do Tocantins, Goiás e Maranhão. Nesse mesmo aspecto, cabe a avaliação do bioma atendendo o mesmo limite territorial de identificação local, como a Amazônia Legal e demais regiões do país, para em seguida partir para avaliar quantos módulos fiscais a propriedade rural possui, acessando a tabela referente ao tamanho dos módulos fiscais por município e a partir da identificação do município e na divisão da área rural pela sua localização. 2. Mapear o imóvel. Então, meus amigos, é interessante fazer uma planta completa com todas as informações necessárias da propriedade que seja adequada para todos os órgãos ambientais e cadastramentos. Quando a propriedade possui mais de 4 módulos, é exigida que essa planta contenha todas as coordenadas geográficas com o ponto de amarração no perímetro do imóvel e das áreas de servidão administrativa. Nela também deve constar as áreas remanescentes de vegetação nativa, incluindo as consolidadas de uso restrito e de preservação permanentes. Já daquelas que possuem menos de 4 módulos, é exigido um croquis com toda a área do imóvel, incluindo as áreas de preservação, remanescentes de vegetação nativa, de servidão administrativa, consolidadas e de uso restrito. 3. Delimitar as áreas de preservação permanente do imóvel, de uso restrito, de remanescentes nativos e de preservação permanente. Então, meus amigos, é preciso delimitar as áreas de preservação permanente, de proteção e conservação dos recursos hídricos existentes na propriedade, a área de conservação do solo para sua manutenção e proteção, assim como é preciso declarar o interesse social da região. Inclusive, é preciso avaliar se há necessidade de recompor as áreas de preservação permanente e de recomposição da reserva legal. Dica 4. Aderir ao programa de regulamentação ambiental. Então, meus amigos, ainda há muitas dúvidas sobre a adesão ao programa de regulamentação ambiental, que é baseado em ações que regularizam as áreas de preservação permanente, a reserva legal e o uso restrito da área em questão, para que haja real recuperação, recomposição ou recompensação pelos proprietários do imóvel. Ao ser inscrito pelo CAR, o proprietário que se enquadra nesses pré-requisitos pode usufruir de inúmeras vantagens. Uma delas é estimular as atividades econômicas da área, como ecoturismo ou turismo rural. Há como fazer a regularização de propriedades rurais que não possuem escritura? Então a resposta é: nos casos onde o proprietário rural não possui a escritura do lugar, o que deve fazer? É necessário procurar meio de formalizar o imóvel. Então o processo pode ser um pouco mais complicado, mas há algumas dicas que podem ajudar na regularização da propriedade rural. Entre elas, as mais famosas são: encontrar um antigo proprietário, sendo esse o processo mais simples e eficiente. Só que, em muitos casos, não há como achá-lo, e para esses casos, a forma mais burocrática seria o uso capião. Como demonstrar posse de um imóvel rural? Então, meus amigos, há como demonstrar posse de um imóvel por meio de contas em nome do proprietário, assim como por testemunhas e fotos, além da apresentação de documento legal, como contrato de compra e venda. Dessa maneira, o objetivo do documento de posse é mostrar que o imóvel pertence ao seu proprietário por tempo considerável. Produtos para incrementar sua propriedade rural regularizada. Então, meus amigos, com a regularização da propriedade rural realizada, o proprietário tem a possibilidade de construir sua casa ali, dar início ao seu sonho de negócio, poder investir na propriedade, porque já vai conseguir créditos e muito mais aí para a sua propriedade rural, que agora vai estar toda regularizada e legalizada aí com o seu documento com o CAR, tá ok?
Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você gostou. Se gostou, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva conosco se você não está inscrito ainda, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, venha fazer parte da nossa família. Eu sou Naulo de Paulo, repórter sertanejo. Esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.